Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo no meu canal de GTV Instagram, que vai consecutivamente para a Facepage e para o canal do YouTube, que é Maria Isabel Tincopa, psicóloga, e a Facepage é Isabel Tincopa, psicóloga. Hoje falando do tema sobre exaustão emocional, tá? O que pode levar. O estresse pós-traumático, que é a causa da exaustão emocional, ela traz em si um mecanismo de defesa. Por incrível que pareça, a gente tem mania de achar, gente, isso dá trauma, isso não dá trauma, isso é aqui, sabe, isso me deixou angustiada, mas a exaustão emocional é um ponto determinado onde a pessoa chegou no limite da exaustão, no limite do estresse. E como é que a gente fica estressado? Como é que a gente tem com trauma? Sim, infelizmente, temos um mecanismo de defesa no nosso cérebro em que, por um gatilho, a gente, na realidade, assimila mais as coisas negativas que as coisas positivas. Então, tudo aquilo que o coaching fala para você, você consegue, o pensamento positivo, não é assim, porque normalmente a pessoa que está com estresse pós-traumático, ela não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque pessoalmente está sofrendo com um trauma. E o trauma impede dela pensar dessa maneira. Como que funciona? Por exemplo, assim, damos um exemplo, um assalto. A gente, por exemplo, poderia pensar, nossa, vai trazer traumas? Tem gente que causa trauma, tem gente que não causa trauma, tem gente que já está até habituada, até por uma condição socioeconômica que ela vivencia, então ela já vai vivendo assim. Tem gente que nem presta atenção, vai andar no celular, com o celular na rua o tempo inteiro falando pelo WhatsApp, você fica vulnerável? Você fica vulnerável, mas a pessoa que já sofreu um furto de celular, ela já não vai fazer mais a mesma coisa. Então a confiança, o meio de vida que ela tem é completamente outro. Por quê? Porque isso gerar um trauma nela, onde ela não vai se expor no celular, nem para falar no WhatsApp, nem para mandar áudio, nem para nada, porque na rua ela fica exposta. Não que todo comportamento que a gente tem negativo, todo incidente que a gente tem negativo, a gente tem que levar para a vida em si. Muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar isso para não virar uma coisa traumática e que possa vir causar esse estresse, né, emocional grande. Por quê? Porque a carga que a gente joga no nosso corpo, a toxina que a gente joga no nosso corpo com esses traumas, fazem com que a gente se condene organicamente para a vida. E isso tem uma grave consequência no seu jeito de viver, no seu estilo de vida de viver. Então, você começa a desconfiar das pessoas, você começa a desconfiar do que essas pessoas estão fazendo, ou será que vão me roubar, será que vão... Tudo em perspectiva de consequências traumáticas. E assim a gente vai repetindo também modelos no nosso cérebro. Não vou mais me fazer isso com tal pessoa porque sei que vai ser esse retorno. É claro que a gente tem que se precaver, porque faz parte de tudo aprendizado e isso também faz a gente modificar o nosso comportamento. A gente tem que pensar isso. E claro que o estresse pós-traumático não pode ser tratado por coach. Muito pelo contrário, tem que ir para a sala de terapia para a gente trabalhar essa questão inconsciente, porque a gente tem mania de construir coisas negativas quando a gente tem um trauma. Aquilo lá vai tendo um poder acumulativo, que nem uma bola de neve, cada vez maior, cada vez maior. Então a pessoa vai se cerrando no próprio muro, no próprio convívio, onde não consegue nem mais expor ideias para ninguém. Um exemplo comum também, por exemplo, além de assalto, né? Uma atitude boa. Vocês acham que a gente lembra das atitudes boas, da nossa construção de personalidade boa? Não. A gente só lembra da construção de personalidade, de relacionamentos ruins. A gente tem que lembrar da construção boa para poder ter um bom relacionamento interpessoal com as outras pessoas. Então, nem tudo na vida aconteceu com você vai gerar um trauma. Isso tem que ser trabalhado em terapia. Então, nem tudo na vida que foi ruim, no fundo, tem uma parte que você tem que ver boa. Por quê? Porque o cérebro faz isso de maneira mecânica. A gente lembra só da coisa ruim e esquece das coisas boas que a gente passou através dessa mensagem, através do assalto, através de um monte de coisa. Então, a gente se precaveu mais? Sim, se precaveu mais. Houve melhoras no seu comportamento? Houve melhoras. Você confia menos? Confia menos? Tá certo, confia menos. Então, por quê? Porque é um mecanismo de defesa normal. Você vai sair na rua e se expor para ser assaltado? Não. Então,
esse é o mecanismo de a gente elaborar traumas. Então, esses traumas são trabalhados, isso pode ser vários tipos de trauma. Esses traumas, tem traumas sexuais, gente, tem trauma de comportamento abusivo de pais, tem trauma de negligência de pai, de mãe, tem traumas também de adolescentes com relacionamentos interpessoais ou relacionamentos abusivos que justamente geram na pessoa aquele trauma onde ela não consegue se envolver novamente. Muitas nas redes sociais têm perguntado para mim sobre relacionamentos, como é que andam os relacionamentos. Sim, as pessoas estão cada vez mais traumatizadas, com mais sequelas dos relacionamentos líquidos. Então, digamos assim, que todo mundo está vivendo uma fase onde não quero mais entrar nesse assunto, porque isso não me traz resultado. Não quero mais entrar por esse lado, porque isso está me retraindo. Então, essas pessoas precisam fazer tratamento, porque senão cada vez mais vai afundar em si próprias, dentro de lágrimas que vão ficar presas aqui. É necessário trabalhar isso em psicoterapia para a gente poder desenvolver melhor a nossa personalidade e nosso comportamento perante a vida. Porque a gente, por incrível que pareça, a gente guarda essas coisas e o pior de tudo, quando a gente guarda, gera mágoas, além de traumas, gera muita angústia, muito desespero, a gente não consegue sair dessa vivência. Hoje em dia a gente pode falar assim que o estresse pós-traumático leva à depressão, sim, também é uma das causas, só apenas uma das causas, que pode ser apenas um gatilho para desencadear uma depressão. Às vezes, por exemplo, assim, quem viver um acidente numa ponte, cada vez que passar por uma ponte, vai viver aquele trauma, se não for trabalhado, e aquilo lá vai gerar angústia. Chega a pessoa a ter mal-estar, sudorese, falta de ar, e simula em si até um infarto, mas não é. O trauma originado por aquele acidente é que ocasiona todo esse gatilho no seu cérebro, faz lembrar, porque a gente tem em comum, quero que vocês entendam bem, que é um mecanismo de defesa natural do cérebro de lembrar as coisas ruins, para a gente se proteger. Mas isso não significa que você tenha que se proteger de você mesma. Se proteger de você mesma é você manter relacionamentos interpessoais, confiar nas pessoas e dar novas chances e dar novamente chances para o seu relacionamento, porque não vamos falar sobre relacionamentos abusivos, eu estou falando das pessoas, não só as pessoas que são agressivas, outro tipo de relacionamento, não, mas em si o relacionamento pessoal, pai, família, irmão, primo, amigo, amiga, porque você sofreu uma decepção, você se retrai? Não, você tem que trabalhar esses relacionamentos e a psicoterapia faz parte desse processo. Nunca houve tanta necessidade como psicoterapia. Psicoterapia é libertadora. Psicoterapia é vida inteligente. Psicoterapia, a gente trabalha a inteligência emocional, a gente trabalha a questão do seu íntimo, coisa que nenhum coach vai conseguir fazer. Somente a psicoterapia consegue fazer isso. Procure um bom especialista, alguém da sua confiança. Qualquer coisa eu posso indicar, dependendo da região, alguns psicólogos que eu conheço, que faço questão de indicar, porque esse é o trabalho da gente, a gente trabalhar isso para justamente favorecer a população na questão de procurar um psicólogo. Não é nada errado com você, pode estar errado às vezes com o jeito que você está vivendo, com as vivências que você tem. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.